Começar a nossa aula de hoje. Então, a gente vai começar com um, o tema de preparação para os dias de festas. Abrindo o Na olho. verdade, a gente vai ter uma coisa curiosa. A gente já falou no início das nossas aulas, o calendário judaico, ele tem uma coisa muito interessante. O calendário judaico, ele define alguns inícios de ciclos de anos, ou seja, o Ano Novo Judaico, que a gente vai comemorar daqui a mais ou menos um mês, é, que é, mais ou menos 5 semanas, é, ele não é um Ano Novo Judaico, na verdade, né? Ele é o Ano Novo da criação do homem. Ele é dito no sexto dia da criação do homem. A Bíblia, quando fala do sexto dia da criação do homem, é o dia primeiro do mês de Tishrei, que é o sétimo mês bíblico. Na Bíblia, não aparecem nomes para os meses em hebraico. Na verdade, existem diversos calendários e uma grande polêmica sobre a questão dos calendários, mas a Bíblia ela só enumera números, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, e nós, como seres humanos, nós criamos os ciclos do ano e dividimos eles de acordo com as nossas necessidades ou interesses. Existem inícios de ciclos que a gente chama ano letivo, por exemplo, agora aqui em Israel, hoje, né, amanhã oficialmente, 1º de setembro, vai começar o ano letivo das escolas, assim como em todo o hemisfério norte. No Brasil, o ano letivo vai começar, dependendo da cidade, do estado, em fevereiro ou em março, mas tem uma data que começa o ano estudantil, que a gente pode chamar. E esses inícios de ciclos, na literatura judaica, no Talmud, ele traz que o mundo judaico demarca quatro inícios de anos. Quatro inícios de anos, onde esses inícios de anos, não obrigatoriamente, eles são ligados a uma questão judaica. Por exemplo, o primeiro de Tishrei, que a gente vai comemorar o Rosh Hashanah, tradicional, que todo mundo chama, ele não é judaico. Ele é o ano novo da criação da humanidade. Ele é definido como um dia que Deus criou o homem. É o sexto dia da criação. Significa dizer que 5 dias antes, no dia 25 do mês de Elul, 25 do sexto mês bíblico, Deus criou o mundo. Ou seja, o Gênesis, quando tem a criação do mundo, tem o seu dia específico. Algumas pessoas vão questionar filosofias, mas como assim tem um dia, ainda não foi criado Sol e Lua, não tinha criação de tempo? É verdade, tem muitas polêmicas sobre isso. A demarcação bíblica fala sobre dia, não obrigatoriamente o dia antes da criação da Lua e do Sol. Seria um dia de 24 horas. Alguns filósofos interpretam que talvez os dias da criação até a criação do Sol seria um dia com um tempo que nós não conhecemos, um dia para Deus que está acima do tempo e do espaço. Então, é um pouco de filosofia, não é o nosso tema, mas para entender que o mês de Elul, que a gente vai começar agora, a partir dessa semana, é o último mês do calendário, da criação do homem, e o Rosh Hashanah que nós vamos comemorar tradicionalmente, que o mundo inteiro comemora, o mundo judaico, e todo mundo lembra o Ano Novo Judaico, eu sempre corrijo, ele não é judaico, ele é humano. As nossas orações deixam isso muito bem marcado, quando nós, na liturgia, falamos Ayom Arat Olam, Ayom Yamid Bamishpat, Kol Yetzorei Olamim. Tem um trecho da oração que a gente fala que nesse dia de hoje todas as criaturas vão prestar contas. Prestação de contas é literalmente isso que vai ser definido para o Rosh Hashanah, que a gente chama o primeiro de Tishrei. É, eu sempre gosto de mostrar algumas visões interessantes, então nós agora estamos numa, na questão, vamos dizer, de Mazal, em hebraico, de astros, de signos. Nós estamos agora, pela regência judaica, estamos no signo de Virgem. E vamos, quando entrar o Rosh Hashanah, vamos entrar no signo da balança. O mês inteiro de Tishrei, ele é regido pelos astros, que é da Libra, da balança. Porque, na verdade, é exatamente isso que acontece nesse mês.
é o mês que Deus vai julgar toda a sua criação, o homem, a natureza, tudo vai passar por uma avaliação, como foi o ano que se terminou e como vai ser o novo ano que vai chegar. Então, na verdade, os astros, o judaísmo ele tem uma influência muito grande com toda a questão dos astros. eh, Ele agora está no mês que antecede a balança, que antecede a Libra, que antecede o julgamento, que é o mês da Virgem, que representa a pureza. O mês de Elul, ele vai ter essa representação dentro do calendário judaico, vai ser um mês de preparo, um mês de se purificar para a chegada das grandes festas. Esse é o principal foco desse mês. É chamado em hebraico Chodesh Atshuvah, o mês do arrependimento. Alguns também vão denominar Yemei Ratzon. Yemei Ratzon são dias de vontades, vontades divinas, ou seja, nós e Deus vamos estar numa busca para nos prepararmos perante o julgamento de Deus. Ou seja, Deus vem até nós, no intuito de que Deus, na sua misericórdia, quer desculpar todos os seres humanos dos seus erros. Então, esse mês inteiro a gente tem uma série de rituais na filosofia judaica de preparação, inclui desculpas. Um dos rituais bem populares é que a partir desse mês, quando começa, o mundo, por exemplo, sefaradita, já, os orientais, já saem para as suas orações de madrugada, antes do sol nascer, para orações que são conhecidas com os nomes selichot. Selichot significa pedidos de desculpas, de súplicas, que na verdade é todo o processo de uma avaliação que o homem vai estar fazendo. Porque o mês esse de Elul, que a gente tem véspera do mês inteiro de festas, de Rosh Hashanah, de Yom Kippur, de Sukkot, Simchat Torah, o mês inteiro que antecede, ele vai ser chamado desse mês de arrependimento, que é um mês que faz o homem parar para refletir sobre a sua vida, sobre o seu ritmo, sobre o andamento das suas escolhas. A gente tem no livro que a gente lê agora na Paraxá da semana, durante todas as semanas lemos trechos da Torá. Então agora estamos no livro, último livro do Pentateuco, Devarim, Deuteronômio em português, onde nós lemos nessa último Shabat sobre a questão das escolhas. Deus dá para a gente algumas coisas para escolher, o bem e o mal, a bênção e a maldição, a escolha da vida e da morte. O conceito de livre-arbítrio que nós temos de como interagir frente a todos os mandamentos, todas as orientações que Deus nos dá, a visão judaica é que o ser humano tem a responsabilidade de poder escolher. Logicamente que tudo tem uma responsabilidade, uma vez que você escolhe alguma coisa que talvez não é para o bem, tem consequências. Então é a responsabilidade de assumir, mesmo sabendo que tem consequências. E é nessa hora que, depois de uma avaliação de um ano, a pessoa pode olhar para trás e ver como sua vida foi, se ele agiu de maneira boa ou não boa, onde pode melhorar, onde tem que corrigir. Então é um momento de reflexão, é um momento onde o ser humano, não somente o judeu, né? A ideia toda é que a criação do homem, de todas as nacionalidades, de todos os continentes, de todas as religiões, o ser humano como criação, todos aqueles que se veem como criações divinas, ou seja, que Deus criou o homem, né? E não algum tipo de teorias diferentes da criação através do monoteísmo, como a gente acredita. E isso estamos falando de alguns bilhões entre muçulmanos, cristãos, judeus e alguns outros que acreditam na criação do mundo através de um Deus e não através, talvez, do macaco ou de teorias de uma explosão cósmica ou coisa do tipo. Pessoas que acreditam num propósito para a criação, num propósito para a nossa vida. Cada um de nós tem uma missão, um propósito, o porquê e o que estamos fazendo aqui, e agora tentar descobrir se estamos fazendo isso da maneira adequada, correta ou não. Então, esse é o mês que faz a gente balançar um pouco as nossas roupas, ver se a gente está realmente balançar as roupas no sentido, está tudo bem, estou fazendo as coisas corretas, estou caminhando pelo caminho correto.
Muitas vezes a gente acha que às vezes está caminhando no caminho correto e às vezes dá com a cara no muro, né? E às vezes tem que dar, a gente escuta no Waze, né? Recalculando rota, procurar uma nova forma de encontrar um novo caminho. Então, esse é o mês que a gente precisa fazer toda essa contabilidade. É interessante porque a gente diz que vai chegar o ano novo e, na verdade, a gente não precisa esperar o ano novo, né? Qualquer ser humano é, que tenha a cabeça vamos dizer assim, ele põe a mão na consciência e controla a sua cabeça e a sua razão, ele imagina quem tem um negócio para cuidar ou quem tem qualquer coisa que ele tem para administrar, ele vai às vezes fazer esse controle, essa avaliação praticamente todo dia. Não precisa esperar o fim do ano para poder fazer uma avaliação se o negócio está indo bem, se o negócio está indo ruim, se eu gastei demais, se eu gastei de menos, se eu estou desperdiçando. Ou seja, se eu estou vendendo produto errado, se eu não estou fazendo propaganda. Ou seja, imaginem nossa vida, imaginem um negócio. A pessoa avalia o seu negócio, às vezes, muito mais que uma vez por dia. Se as coisas estão indo bem, se está vendendo, se não está vendendo, se os produtos estão sendo bem cuidados, se não estão estragando. Ou seja, nós, com a nossa vida, com o nosso destino, como nós avaliamos isso? Será que nós esperamos uma vez por ano para esperar no mês de Elul? Vamos fazer um mês inteiro de despertar, de balançar, ou devemos fazer esse nosso balanço, talvez diário? Na verdade, muitos dos nossos sábios falam que toda noite, antes de dormir, a gente tem uma tradição de ler o Shema Israel, a oração escuta Israel, eterno é nosso Deus, eterno é um, é uma oração, uma declaração de fé na unicidade de Deus, e a gente, antes de dormir, a gente faz um balanço espiritual, uma contabilidade. Como foi meu dia hoje? Produzi, fiz o que tinha que fazer, fiz o melhor que eu podia fazer, ou será que eu ainda tenho coisas para melhorar, ou o que que eu fiz de errado que eu posso corrigir? Sejam coisas perante eu e Deus, sejam coisas perante eu e o meu semelhante. Então, o mês de Elul, ele tem é, esse momento que desperta, uma vez que deveria ser talvez algo diário, e talvez nem todos estão preparados ou sensibilizados para diariamente fazer a sua avaliação. Então, chega esse mês e temos um balanço. Historicamente, só para ter uma curiosidade com relação à história, no período que Moisés esteve na saída do Egito, levando o povo para Israel, no caminho de jornada para Israel, eles pararam no Monte Sinai. E lá no Monte Sinai, eles estiveram no mês de Shavuot, logo depois da saída do Egito, depois de Pêssar, 7 semanas depois, eles estiveram no pé do Monte Sinai e lá estiveram preparados para receber os 10 mandamentos. Assim conta a história. Logicamente, todo mundo lembra da história, ou já deve ter lido uma vez. Moisés desce depois de 40 dias e o povo fazendo o pecado do bezerro de ouro. Logicamente, Moisés, então, as tábuas são quebradas, é, e Moisés não encontra no povo, podemos dizer assim, um momento preparado, um momento adequado, não estavam no nível para receberem os 10 mandamentos. E tem um conflito interno entre os pecadores que fizeram o bezerro de ouro, etc. E o povo pede para Moisés, então, que peça perdão pelo povo e que possa interceder perante Deus. E Moisés sobe, e pede para que Deus perdoe o povo e dê uma segunda chance. E o povo é perdoado. E Moisés sobe novamente pela terceira vez para trazer novamente as segundas tábuas da lei, dessa vez um pouco menos, talvez, espiritualizadas, um pouco menos milagrosa como a primeira. A primeira, dizem os nossos sábios, repleta de milagres, como elas eram, as segundas já eram talhadas pela própria mão de Moisés. E depois que ele desce desses 40 dias, vai ser o dia do Yom Kippur. Moisés sobe pela terceira vez no dia primeiro do mês de Elul, vai passar o mês de Elul inteiro, os 30 dias do mês de Elul, e mais os 10 dias de Rosh Hashanah até Yom Kippur, até descer com as segundas tábuas da lei. Ou seja, o dia do perdão é o dia que nós recebemos
as tábuas da lei. Dia do perdão, Deus perdoou o povo pelo pecado do bezerro de ouro e recebemos de volta aquilo que perdemos de oportunidades na primeira vez, as segundas tábuas da lei, os 10 mandamentos, assim conhecidos. Ou seja, no primeiro dia de Elul, Moisés subiu. E o grande medo da liderança era, bom, a primeira vez que Moisés subiu, o povo perdeu a paciência e foi logo buscando uma alternativa. Moisés, pode ser que ele morreu, pode ser que ele não volte, então buscaram uma alternativa com o bezerro de ouro. E agora, a liderança, com medo que talvez o povo vai desandar. A gente sabe que as pessoas às vezes não estão focadas e concentradas dentro da maneira adequada, às vezes desliza. Então, para que não tenha deslize, a liderança, então, tomou a seguinte atitude. Todos os dias tem vários costumes, várias opiniões do que aconteceu durante esses 40 dias, mas uma das tradições é que diariamente se tocava o shofar. O shofar que todo mundo já ouviu falar, todo mundo já viu, todo mundo já ouviu o seu toque do shofar. O shofar, que é um chifre de um animal, normalmente de um animal puro, o shofar é tocado todos os dias do mês de Elul, de manhã, pela parte da manhã, na reza matinal, é feito o toque do shofar, um toque que é composto de 3 notas musicais, podemos chamar assim, Tekiá, Shvarim, Truá. São 3 notas, uma nota extensa, uma nota quebrada em 3 e uma nota de um toque quebrado em 9, aonde esse toque do shofar é um toque do shofar que tem um motivo especial. A principal função dele é manter, durante os 40 dias que o povo está esperando Moisés descer com as segundas tábuas da lei, que eles se mantenham conectados com Deus. O toque do shofar é como uma voz gritante nossa para com Deus, ou seja, estamos despertos, acordados, um, um sinal, um alarme que nos mantém acordados, acordados não somente da nossa sonolência, mas acordados da nossa consciência, o que a gente está fazendo aqui, esperando Moisés descer no pé do Monte Sinai. Esse é o mês de Elul, com mais os 10 dias de Rosh Hashanah até Yom Kippur, o toque do shofar. Hoje em dia, a gente costuma manter essa tradição, hoje em dia não, durante séculos, milênios, a gente mantém essa tradição de, no mês de Elul, se toca o shofar todas as manhãs. Todas as manhãs até a véspera de Rosh Hashanah. Na véspera de Rosh Hashanah, no último dia antes de Rosh Hashanah, lá é feito um intervalo, que o motivo é, uma vez que durante todo esse mês o toque do shofar é um toque de despertar o íntimo, de despertar a consciência, de manter-nos conectados com o propósito, o intervalo antes de Rosh Hashanah é que no dia de Rosh Hashanah o toque do shofar tem outro significado. E não é de despertar, e sim de coroar Deus. Isso a gente vai falar numa próxima aula, daqui a 1, 2 aulas, vamos falar sobre Rosh Hashanah, e aí vamos explicar com mais detalhes sobre o toque do shofar com esse propósito. Hoje, o mês de Elul, para a gente entender, ele tem, na sua questão histórica, ter sido o mês que o povo estava arrependido pelo pecado do bezerro de ouro e esperando a chegada de Moisés para receber as segundas tábuas da lei, a segunda oportunidade com as segundas tábuas da lei. Então, nesse período desse mês, também temos não somente do ponto de vista humano, como nós falamos, um preparo para o dia do aniversário da humanidade, a gente pode chamar dessa forma, talvez, o 1º de Tishrei, quando inicia o mês da Libra, o mês da balança, o mês de Tishrei é o mês do julgamento, então todo mês que antecede é um mês de preparo. Nós estamos num processo de reflexão, um processo de olhar cada um para dentro de si e buscar ver aonde eu posso evoluir, aonde eu posso ser o meu melhor eu. Cada um, muitas vezes, isso é um grande desafio. Muitas vezes as pessoas se comparam a outros. Olha como aquele, olha como aquela anda, comporta, faz, estuda, vive.
e muitas vezes a gente deixa de olhar para dentro de nós. A verdade é que o que esperam de nós, do ponto de vista na mística judaica, o que os nossos sábios ensinam do ponto de vista da nossa relação com Deus, o que Deus espera de nós é que nós sejamos o nosso melhor, e não comparado a outros. Deus não pede para que a gente seja melhor que o vizinho, ou melhor que aquele da direita, ou melhor que aquele da esquerda. Deus espera que a gente seja o nosso melhor que nós podemos ser. Foi nos dado na criação todas as ferramentas, seja a minha ferramenta física, minha ferramenta espiritual, minha ferramenta intelectual, até mesmo o meu ambiente, o meu habitat, onde eu nasci, com que família, com tudo o que tenho à minha volta, para cada um que veio para esse mundo e recebeu o seu conjunto de ferramentas, o que Deus espera é que a gente saiba trabalhar essas ferramentas e possa se elevar e se conectar a Ele. Essa é toda a ideia. Não tem nenhum tipo de ideia de querer comparar eu com aquele outro que nasceu talvez numa outra dificuldade ou numa outra facilidade, numa família de talvez uma cadeia de rabinos, ou de uma cadeia de místicos, ou de uma cadeia de sábios, ou numa escola, ou aquele o contrário, que é afastado total, sem escola, sem acesso à escola, sem comida. Não tem como comparar. Deus não quer que a gente seja comparado um ao outro. Deus quer que a gente seja o melhor que a gente pode ser dentro das nossas ferramentas. Isso é o processo que a nossa oportunidade desse mês nos dá de avaliar, autoavaliar, olhar para cada um de nós e evoluir. O nome do mês, o mês que se chama Elul, é um mês que a origem dos nomes, como eu falei na Bíblia, é números, né? A Bíblia ela não dá nome para os meses, ela dá números, porque existem outros ciclos e outros calendários, outros inícios de meses, inícios de anos. Em Pêssar é o início do ano da nação judaica, quando a nação judaica nasce, ao sair do Egito, o mês de Nissan. Então, cada um dos meses tem suas datas, seus números, mas os nomes eles vão ter uma influência de quando os judeus foram exilados para a Babilônia, e os nomes têm origens babilônicas. Uma coisa muito interessante é que o povo de Israel costuma, pela sua questão filosófica, encontrar significados em tudo que está nas palavras. E a palavra Elul, que é o nome do mês, a gente vai encontrar várias acrósticos, podemos chamar assim, frases, onde o início de cada palavra forma a palavra Elul. Então, o mais famoso que nós temos é Ani ledodi vedodi li, eu para meu amado para mim, é uma frase do Cântico dos Cânticos, do rei Salomão, que significa que eu estou para meu amado está para mim. Isso lembra um sinal de aproximação e é parte da ideia do mês de Elul, onde no mês de Elul, eh, como podemos dizer dessa forma, o coração de Deus, ou as portas estão abertas para todos que querem é, dar um passo em direção a Deus, em direção à sua consciência de avaliação, em passo a corrigir suas ações, onde eu posso melhorar, onde eu tenho para corrigir, para me limpar dos meus erros. Ou seja, Anile Dodi Vedodili, esse acróstico Elul, é de um versículo bíblico do Cântico dos Cânticos. E existem outros também no livro do Pentateuco, também quando é um mandamento divino que fala o mal Hashem Elokecha et levavcha bet levav zaracha, aparece lá sobre o teu coração e o coração dos teus filhos, que Deus pede, que vocês, a ideia de que Deus pede de nós é o coração, né? Deus pede da gente a dedicação, a devoção. Deus não pede que a gente seja robô, que a gente faça as coisas dentro de um padrão Pink Floyd. Não, Deus espera da gente que a gente faça as coisas de coração. Então, nesse versículo que fala isso, justo tem nas palavras o acróstico Aleph Lamed, Vav Lamed, que forma a palavra Elul. E também temos algumas alusões na própria festa de Purim, no livro da Bíblia, também de Esther, aonde lá, num dos momentos que a gente vê a salvação do povo, um dos mandamentos é que é pedido para o povo, é pedido que eles façam
um dos mandamentos da festa é levar para o seu semelhante presentes e comidas para pobres, ou seja, para o semelhante levar presentes e comida. Ish lereu matanot levanim, quer dizer, ajudar o semelhante e os carentes. Ou seja, nesse momento aqui a gente desperta também é, mais um processo interessante. E quando a gente faz algo em benefício para o próximo, algo solidário, algum tipo de uma justiça social, nós damos nome para isso, chamamos isso de tzedakah, né? Alguns vão traduzir isso como caridade. Não é exatamente caridade, mas podemos interpretar dessa forma. Então, isso ajuda também, até porque é, é interessante quando costumamos falar de que esse período do julgamento que vem, o mês do julgamento das festas, não só do homem, depois vai ser o julgamento da humanidade, julgamento das águas. é, a gente costuma dizer que tem, a gente fala no hebraico, din vechesbon, fazer justiça e contabilidade. A pergunta é para que precisaria dos dois nomes? Fazer justiça já é o suficiente, para que eu preciso fazer contabilidade, né? Então, fazer justiça, explicam alguns dos nossos sábios, que significa dizer aquilo que eu fiz de errado. Aquilo que eu fiz de errado tem que ser feito justiça, tem que corrigir. Eu fiz de errado alguma coisa, falei mal de alguém, xinguei alguém, enganei alguém, tudo que eu fiz de errado, aqui eu tenho a justiça. Yom Adin, o meu dia perante a justiça. Mas então, para que eu precisava da contabilidade? Din vechesbon, em hebraico se fala. Din vechesbon. Chesbon é contabilidade. Por que eu preciso de contabilidade se eu já fiz a minha parte perante a justiça? A ideia é bem interessante, é que quando a gente faz a justiça é pelas coisas que a gente errou. E no nosso erro, a gente perdeu tempo, a gente perdeu energia, podemos ter perdido dinheiro. O que foi? Todo o que a gente fez de errado gerou um delta T, um tempo. E esse tempo poderia ter sido utilizado para fazer coisas boas, ou perder dinheiro, ou perder o que for. É, essa energia que foi feita para transgredir, para fazer um erro, ela poderia ter sido usada para fazer algo de bom, se fosse algo para ajudar uma pessoa carente, se fosse dar companhia para uma pessoa idosa, o que for, né? Um ato de beneficência, um ato de bondade, ou até mesmo se dedicar aquele tempo para estudar, para evoluir, para crescer. Ou seja, quando se fala din vechesbon, justiça e contabilidade e as contas que têm que ser ajeitadas, não é apenas o meu erro que eu tenho que corrigir, é o que eu perdi de oportunidade de fazer de algo positivo, de algo bom. Ou seja, nesse período de mês de Lul, a gente eh, precisa avaliar não somente aquilo que eu deixei de fazer, aquilo que eu fiz de errado, mas assim também aquilo que eu deixei de fazer de certo, aonde eu posso agora correr para preencher esse espaço, esse vácuo. Até porque os nossos sábios trazem no Talmud uma questão muito interessante sobre quando Deus diz para o povo de Israel que eles estão sendo, tem a opção de escolher entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição, e depende tudo das escolhas, o que vocês quiserem fazer. E aí colocam uma posição muito interessante. Imaginem, logicamente, todos nós nos olhando perante uma balança do Suprema Corte, uma balança símbolo da justiça. Então, cada um tem suas ações e elas estão sendo colocadas nos pratos da balança. A balança das coisas boas, das coisas positivas, das coisas belas, estão enchendo uma balança, mas também tem as coisas negativas, tudo que a gente fez de ruim, de inveja, de ódio, de tudo, maledicência, xingar, fofoca, tudo vai para outra balança. Então, essas duas balanças ficam lá no meio a meio. Então, vêm os nossos sábios e falam que cada um de nós pode fazer virar
a balança tender para o lado ou do bem ou do mal. Ou seja, está no poder de cada um de nós. A linguagem bíblica é uma linguagem interessante, começa falando no singular e termina no plural, porque a decisão é individual para toda a nação. Ou seja, é, é a tal história de uma pessoa que está num barco e resolve que ele quer fazer na sua cabine um buraco na sua cabine. E ele começa lá a furar o barco. E todos estão lá gritando com ele, mas o que você está fazendo? Você está levando o barco para afundar. Não, é minha cabine, eu faço na minha cabine o que eu quero. Ou seja, a gente às vezes pensa que a nossa cabine pode se fazer tudo o que a gente quer, mas nós não vivemos numa cabine, a gente está numa cabine dentro de um barco. Ou seja, às vezes todas as nossas ações podem levar o barco inteiro para o fundo do mar. E a ideia principal, então, é de que olhar nesse mês para as nossas ações como se fossem eh, a ação final que vai pender a balança. Vai chegar o primeiro de Tishrei, a gente tem 30 dias no mês de Elul, vai chegar o primeiro de Tishrei, vai mudar o signo, vai cair fora o signo da Virgem, vai entrar o signo da Libra. Na hora que entra o signo da Libra, a energia que vem pairar no ar é o julgamento. Vai ser tudo colocado na balança, individualmente, nacionalmente e mundialmente. O homem vai ser julgado, ele na sua questão individual, aonde vai ter um julgamento ele perante Deus e ele perante o seu semelhante. Ele vai começar o julgamento. É um processo que esse processo vai se estender por 10 dias, até o dia do Yom Kippur. A gente vai abordar isso com os dias de Rosh Hashanah e de Yom Kippur, mas para se preparar para esses dias, temos agora 30 dias. Os costumes são diversos, uma vez que, imagine, vou pegar para comparar também algo mais fácil que as pessoas conseguem enxergar. Se alguém eh, trabalha com direito, advocacia, eh, por exemplo, um, um juiz vai entrar num julgamento e você tem que chegar lá para o julgamento e você quer chegar lá preparado. O juiz já leu todo o dossiê e você sabe que você tem muita coisa para se apresentar e você quer trazer o máximo de provas que vão te ajudar a receber um veredito bom. Então você vai se encher de provas de coisas positivas, coisas que falam a teu bem, que trazem justificativas, que você não fez isso de errado e tudo. Ou seja, você vai se planejar durante todo o pré-julgamento com encher o teu arquivo, o teu dossiê de argumentos e provas, e histórias e justificativas para que o julgamento seja para o teu lado benefício, de ter um benefício para você. Assim é o mês inteiro de Lula. A gente se enche de ações resgatando do ano inteiro, e se não temos o suficiente durante o inteiro, temos os últimos 30 dias para produzir um dossiê que vai trazer um peso para a balança em direção à nossa assim, a nossa beneficência, o nosso decreto para o bem, nosso decreto para a vida, nosso decreto para uma vida doce, né? E não o contrário, não para uma maldição, e não para um ano com tragédia, nada disso. Ou seja, vamos dedicar esse mês inteiro nesse processo de preparação. Então, vão ter algumas regras que são fáceis de aprender, né? Ou seja, se no dia do julgamento a gente tem uma das orações fortes que tem no mês de Rosh Hashanah, fala que o tshuvá, o tefilá, o tzedakah, a oração, o arrependimento e, e a caridade, ou a justiça social, a tzedakah, elas podem mudar um mau decreto. Ou seja, se tiver um decreto para vir para cada um de nós, mediante tudo que a gente fez, então a gente tem a chance de, nesse período de mês da Tchuvá, os últimos 30 dias e mais os 10 dias até o Yom Kippur, antes de se sacramentar o decreto, temos a oportunidade de, através da oração, a prece, o choro, o pedido. A oração vai se dividir em várias formas, seja em forma de pedido, em forma de louvores, em forma de choros, ou seja, a nossa oração
essa tefilá, a palavra tefilá em hebraico não se traduz exatamente como oração. A palavra tefilá vem de uma raiz em hebraico, do hebraico antigo, que é estar conectado. É, tafel é como se fosse é como um cimento colocado entre dois tijolos. Entre dois tijolos coloca o cimento para ficar grudado, ou tem aqueles animais que são tipo trepadeira, aqueles que se chupam um pele do outro, dependem do outro, se colam naquilo. A tefilá é como se fosse esse entre nós e Deus tem a tefilá. A tefilá é o nosso meio de se conectar e estar ligado, estar aproximado, grudado com Deus. Essa é talvez a ideia da palavra tefilá. Então, através dessa forma de se conectar com Deus, através da minha correção de ações erradas que eu tenha feito. O arrependimento é se eu fiz alguma coisa errada dentro do trabalho, dentro do relacionamento humano, familiar, onde for que eu fiz algo errado, eu tenho agora, nesse período, que refletir e corrigir, pedir desculpas, não repetir o erro, ou seja, o arrependimento ele vem exatamente nesse veículo, nessa forma de trabalho. E, por último, é a tzedakah. A tzedakah é ajudar as pessoas que estão carentes, seja com dinheiro, seja com ajuda profissional, seja com... Existem várias formas de tzedakah. O Maimônides, acho que a gente numa das aulas falou passadas, Maimônides dá 8 níveis de tzedakah. Podemos dar ajuda a pessoas a trabalhar, podemos dar dinheiro, podemos dar comida, podemos dar roupa, podemos fazer várias coisas que vão poder se enquadrar dentro do ato de tzedakah. É, inclui também os dízimos, que são partes do conceito de tzedakah, o dízimo que cada um tem para dar, da nossa, da nosso, da nossa produção anual, pode ser mensal, a gente separa o nosso dízimo, que vai ser dedicado para pessoas que estão dentro de um status de uma carência. Então, esses principais atos de tefilá, de orações, de corrigir os nossos atos e de fazer beneficência, de ajudar com caridade ou com justiça social as pessoas carentes, são 3 ferramentas que vão nos ajudar a mudar o destino, a trazer para a nossa balança do julgamento, tanto pessoal quanto nacional, para um ano bom. E é importante entender que quando na Bíblia começa no singular e termina no plural, é um trecho onde fala Re'e anochi noten lifneichem, Re'e veja, no singular, e fala lifneichem, perante vocês, no plural. Ou seja, começa no singular e termina no plural, no sentido de que uma das explicações é de que nós podemos, como indivíduos, trazer a salvação para a nação. Ou seja, a minha ação, pequena que seja, por mais assim que alguns vão falar, mas o que que eu posso mudar no mundo, né? É aquele andorinha que vai apagar na floresta é, a fogueira, né? O que que uma andorinha pode fazer? Mas se cada um olhar como um pequeno ato que pode salvar o mundo, todos fazem pequenos atos, isso se torna grandes atos. Então, esse é o papel de nos prepararmos nesse mês. Tomada de consciência. É um mês que a tomada de consciência ela é muito grande. E, para isso, as pessoas, quando vão perante sinagogas ou lugares para fazer as noites de reza de Selichot, os sefaradim, como eu falei, fazem isso pela manhã, antes do sol nascer. Os Ashkenazim fazem isso na última semana após a meia-noite. Toda a ideia é no período depois da meia-noite e antes do sol nascer, que é quando a noite está na sua fase decadente, podemos chamar assim. A noite começa com o entardecer, o sol se põe, começa a escurecer, e o meio da noite, ela chegou no seu pico, no seu auge, começa a cair a noite. Ela vai terminando até o crepúsculo, até antes do sol nascer. Então, esse é o momento onde a escuridão ela começa a perder da sua força. Ela está indo em direção
ao seu final de força. E é nessa hora, na mística, que a gente costuma pedir para Deus piedade, misericórdia, que é quando Deus ele perde, ele está no momento onde a força da justiça vai se esvaziando e vai aumentando a força da misericórdia. Os horários das noites, dos dias, tem todo um assunto da Kabbalah, de onde tem mais canais de misericórdia e canais de justiça, momentos onde Deus é mais eh, justo e severo e momentos onde ele é mais misericordioso e bondoso. Então, tem horas propícias para as coisas, não é à toa que as pessoas vão à meia-noite rezar, 1 da manhã ou às 4 da manhã. Não é à toa que eles estão indo, não é por falta de sono, é porque nesses horários eles despertam dentro dos atributos divinos, entre despertar a justiça e a severidade, eles vão querer despertar a misericórdia e a bondade e a piedade. Então, coisas nesse sentido. Deixa eu só ver aqui, tem uma pergunta que alguém escreveu aqui. Eu vi que estava lá uma pergunta, não pude responder naquele momento. É, Tânia, mas judeu ter inveja de quem? É, a pergunta é boa, mas assim, o judeu, como todo o ser humano criado na face da terra, ele vai ser criado de igual, com todos os suas faculdades, razão, emoção, os seus desejos, né? A gente fala Meler, Meler é Moach, Lev, Klayot. O Moach é o cérebro, o lado racional, Lev é o coração, é, e Klayot é os instintos, os desejos. Então, todos os seres humanos foram criados dessa forma. Significa dizer que todos vão ter os seus desejos, vão ter invejas, todos. Alguns casos vão ser casos de invejas saudáveis, que diz na nossa literatura, por exemplo, Kinat Sofrim, está escrito no Pirkei Avot, na Ética dos Pais, que a quiná, a inveja, ela tira o ser humano do mundo. Ela é algo que faz a gente se perder no mundo. Mas ela, em outra fonte, vai dizer kinat sofrim. Kinat sofrim significa inveja dos escribas, dos escritores ou dos estudiosos. Olha aquele cara que escreveu um livro, olha aquele cara que desenvolveu uma tese, inveja que eu tenho daquele cara, mas inveja não de querer destruir o que ele tem, assim, eu quero fazer melhor que ele, eu quero fazer um livro e eu quero desenvolver uma teoria melhor que a dele. Então, isso é um ponto. Isso é número um. É, a outra pergunta aqui, só continuando então na questão da inveja, já já Alice responde a sua pergunta. É, não somos iguais aos outros. Em que sentido? Do lado humano, do lado das nossas faculdades mentais, dos sentimentos, dos desejos, não tem diferença nenhuma. Judeu, cristão, muçulmano, todos têm as mesmas faculdades. Quando Abrão foi escolhido perante Deus, o pai dele era um pagão, Terah, o pai dele era um pagão, adorava estátuas, e ele optou em não adorar estátuas. Tivemos reis bíblicos que resolveram adorar e fazer idolatrias. O que tem a ver de é, iguais, não iguais? Somos iguais na criação divina. Temos o livre-arbítrio para tudo. Se a pessoa, judia ou não judia, opta em, eh, dentro das escolhas, como a gente falou, temos as escolhas que Deus nos dá. Se ele opta em não seguir essas escolhas, se ele opta em fazer coisas que são erradas, ele vai depois ter uma consequência em cima disso. Mas isso não quer dizer que o fato dele ser um judeu, ele só vai ter as escolhas corretas. Não, não é assim. Lamentavelmente, não é assim. As pessoas, os seres humanos todos, têm as escolhas para fazer o bem e o mal, independente se é judeu ou se não é judeu. E tem pessoas que têm inveja do outro em tudo. Os 10 mandamentos, onde temos o 10º mandamento de não desejar, não é somente a mulher do próximo, mas é a casa do próximo, o campo do próximo, o carro do próximo. Olha o carro que ele tem, olha aquilo que ele tem. Ou seja, se
existe a proibição, se existe a regra de não fazer isso, é porque dentro do instinto criado, e Deus criou o ser humano lá na criação do Gênesis com dois instintos, o do bem e o do mal. É, o instinto do mal ele existe. Lógico que Deus também criou uma receita de como controlar, qual é o remédio que toma para combater o mau instinto, é, mas ele existe. E se a gente não alimentar ou tomar as vacinas necessárias e fazer o estudo preparado para combater o mau instinto, ele vai atuar. Ele vai atuar na mesma força que o bom instinto atua. E ele vai ser muito mais esperto de saber como ludibriar e enganar as pessoas. Eles vão ter inveja de tudo, vão ter inveja daquilo, vão buscar e correr atrás de honrarias, vão ter inveja de não-judeus também. Isso não é nenhum tipo de dúvida, né? É logicamente que, às vezes, cada um de nós aqui, talvez, com uma vida mais amadurecida, uma vida talvez mais experiente pelas nossas escolhas que fizemos na vida, pelos nossos estudos que tivemos na vida, talvez cada um de nós agora não se sinta mais, não tenho inveja, não tenho corrida de honrarias, etc, etc, mas o mundo é repleto disso. O mundo é repleto de eh, idolatria do eu, idolatria do ego, o cuido do ego, e aonde a gente entende que o tikkun, né, a grande tshuva que a gente tem que fazer no mês de Elul, né, a grande tshuva que esperam de nós é olhar para o próximo, né, é olhar para a carência do próximo e não nossa, ok? Aqui só um minutinho nas perguntas. A Alice perguntou qual é o horário da misericórdia da madrugada. Então, na madrugada, a gente divide a noite em dois. A noite começa com o pôr do sol, ou podemos melhor dizer mais exato, com o nascer das estrelas. Do nascer das estrelas até o nascer do sol, até a aurora, não nascer do sol, mas a aurora até as primeiras horas. Então, esse período, aí depende, horário verão, inverno, cada país, cada época do ano, mas vamos arredondar para ter uma noção. Se hoje, aqui em Israel, 7h15 é o nascer das estrelas. Então, 7h15 é o nascer das estrelas e a aurora é por volta de 5h30. Então, eu pego de 7h15 a 5h30, vejo quantas horas são, a metade, se a metade vai ser 1 da manhã, ou meia-noite e meia, ou 1h15 da manhã, essa metade, ela, a segunda metade, mais perto do nascer do sol, vai ser as melhores horas, vai ser as horas da misericórdia, onde é mais propício. Os judeus Ashkenazim leem as Selichot depois da meia-noite, não meia-noite 00 horas, mas depois da meia-noite, ou seja, eles olham cada dia o horário que foi o nascer das estrelas, calculam o horário que é o nascer do sol, vem qual é o meio da noite, a partir daquele momento começamos as nossas orações de Selichot. Os sefaradim fazem isso antes de nascer o sol, no crepúsculo, 4 horas da manhã, é costume, não só em Israel, mas nas comunidades judaicas, verem os judeus saindo com suas roupas de orações, já o talit, tudo para se encontrar nas sinagogas e às 4 da manhã estarem lá cantando seus cânticos de lamentos, de pedidos de selichot, de desculpas. Esse é o mais tradicional horário para isso. É, eu entendo que tem aqui diferenças de admirar e inveja. Isso tudo são coisas que são palavras que cada um vai ter que adaptar dentro de si, até onde ele admira e até onde ele passa a tratar isso como inveja. Então, tudo bem. Mês de Elul, pergunta feita aí, a Alice perguntou. É, o mês de Elul, ele é um mês que a representação dele aparece numa das fontes de um achado arqueológico é, aqui perto de Jerusalém, numa tábua chamada Luar Gezer. O nome da comunidade se chamava Gezer, foi encontrada uma tábua lá, e nessa tábua
tratava da divisão do ano, também, de novo, demarcação de tempo, onde tratava sobre épocas da agricultura, da vida, da colheita das pessoas, da parte climática, verão, luas, época de colheita, Katsir. Então, estava ligado à parte do Katsir, o final da colheita. É, e coincide, esse mês de Elul é o período final já do trabalho, ou seja, já foi todo o trabalho do verão, de tudo que foi plantado, semeado durante o período do inverno que regou, agora começa a ser feita a colheita, final do verão, a época do Katsir, é juntar tudo que está no campo para começar a preparar novamente a fase de semear e esperar chegar as chuvas que vão vir eh, depois da festa, né? Normalmente as chuvas é final de Tishrei, Rejvan é o período das chuvas. Então tem esse lado. A palavra em si é uma palavra da Babilônia. O significado dela é Lulu. A Lulu é um nome que é de uma origem babilônica, palavras arcaicas. Katsir. Katsir é parte da época da colheita, o final do período da colheita. Imagina se você fosse um agricultor, acabou de colher tudo que você tem de matéria, você plantou uva, então você colheu lá agora todas as suas uvas, e agora você tem que fazer todo o trabalho de tirar todas as coisas que não vão ser mais usadas, preparar tudo, recolher todo o material para poder deixar as parreiras prontas para as próximas videiras que vão começar trepando nelas. Então, todo esse processo chamado no período do Katsir, né? Então é um nome que se usa, Alulu, e desse Alulu meio que vindo para Israel adotaram como Elul. Tem uma mescla com outras palavras de aramaico também, de Alel, ou seja, as palavras em si elas não, quando elas não são bíblicas, a gente vai encontrar muitas influências de outras culturas. Até hoje isso é assim. As palavras de um país para outra, de uma cultura para outra, e elas vão ser adotadas, até porque elas têm um significado só de representação de tempo, né, ou de um espaço de tempo. Ela não tem uma representação teológica em si. O que nós fazemos é buscar na palavra se tem alguma lição que a gente pode é, adotar. E a lição é que nessas quatro letras Elul eu consigo encontrar várias alusões dentro da literatura de coisas que vão me ser úteis para despertar. Eu para meu próximo para mim, Anilha Dodi, Dodili, ou seja, a gente pode despertar alguma coisa para o coração se arrepender e se aproximar de Deus. Essa é parte da ideia. É, deixa eu entender mais o que perguntaram aqui. Os judeus temos Yetzirará, como todos os povos, não tem? Então, todos os povos têm Yetzirará também. Todos foram criados com Yetzarim, o mundo inteiro. O ser humano foi criado com Yetzer Tov e Yetzer Hara. Ser humano, judeu ou não judeu, eles também têm instintos que foram criados. É, quando fala que a gente saiu de Mitzrayim, Meitzarim, que a gente saiu dos apertos de lá, existia um Yetzer Hara também lá em Mitzrayim. É, outra pergunta aqui, o campo não é no sentido físico e sim espiritual, esse mês de Elul. É, tem algumas parábolas que fala que Deus sai ao campo, né? Não é somente físico, é espiritual. Também tem um assunto de sentido físico, é, mas eu vou explicar qual é a ligação do sentido físico. Vocês lembram que a gente, mês passado, tivemos no calendário judaico o dia da destruição do templo. O templo de Jerusalém foi destruído no mês de Av. O primeiro e o segundo templo foram destruídos no mês de Av, aonde a mesma data, 9 de Av. E é dito como um mês de tragédia, um mês de sofrimento, etc. O primeiro e o segundo templo destruído significa que não temos mais a casa de Deus. A casa de Deus foi destruída. De uma forma talvez um pouco simplista, seria dizer Deus está sem teto, né? Deus está sem terra, né?
o movimento sem terra. Deus agora não tem casa para onde ir. O templo foi destruído. Então Deus está onde? Está na rua, está no campo. Então acabou o mês de Av, templo destruído. Para onde Deus está? Deus está no campo. Logicamente que a gente fala que Deus não está no templo. O templo é onde nós nos relacionamos com Deus, mas Deus está em todo lugar. Mas com a casa de Deus destruída, significa que Deus agora está espalhado no campo todo. É, o templo se desfez e ele agora aparece no coração de cada um. Shachanti betocham, agora tem uma morada no nosso coração, que é uma, uma forma simbólica do templo dentro de cada um de nós. Além da sinagoga, temos como se fosse um santuário em nossos corações, substituindo o templo. Ou seja, Deus saiu do seu espaço físico, por mais que Deus não ocupa espaço físico, mas de um endereço como a casa de Deus, o templo, o santuário, destruído pelas duas oportunidades que tiveram, babilônicos e romanos, e Deus então se espalha pelo campo. Simbolicamente Deus agora vem a todos nós. Não precisamos ir até o, o monte do templo. Deus agora está em todos os lugares, nós temos acesso a Deus, né? Isso é um lado de também interpretar é, o mês de Elul, quando fala Deus está no campo. Por um lado, ele está nos abrindo as portas, estendendo sua mão para que a gente possa se conectar e se aproximar. Por outro lado, também é para despertar nas pessoas a destruição da casa de Deus se deu pelas nossas ações erradas. Se foi a maledicência, se foi os pecados que fizemos, que atraiu as energias negativas a ponto de destruírem o templo. Então, dizem alguns dos sábios, um deles, o Rav Kook, fala que enquanto vivemos uma geração que o templo não construiu, é sinal que nós ainda estamos destruindo o templo. Ou seja, ainda paira no ar a mesma energia que levou à destruição do templo. Se o templo foi destruído por ódio gratuito, e ainda não foi reconstruído, é sinal que o ódio gratuito continua entre nós. Ou seja, para que se reconstrua o templo, temos que corrigir a relação do ódio gratuito. E a gente, nada melhor do que, para encerrar esse dia de hoje, de reflexão do mês de Elul, de despertar momentos de avaliação, contabilidade, arrependimento, entender que no Elul do ano passado fizemos todo esse processo, cada um de nós fez o seu processo de avaliação, entramos num ano novo, fomos para as nossas festas de Rosh Hashanah, fomos para o Yom Kippur e rezamos e acreditamos que o nosso ano foi decretado para um livro da vida, um ano bom e doce. E veio a festa de Sukkot, fechando para a gente o início de uma tragédia, onde foi o Shmini Atzeret, o Simchat Torah, mais trágico da história do povo de Israel, pelo menos do século XX, depois da criação do Estado de Israel. Ou seja, eh, avaliamos e rezamos e não veio talvez uma resposta das melhores. Ou se veio a resposta, sim, veio uma resposta, mas que não agradou muitas pessoas. É, é lógico que podemos entender isso também de uma prisma espiritual bem interessante, é, que essa história com o povo judeu não é novidade, de decretos de destruições, de massacres, na nossa longa história do povo judeu, isso não é novidade. Talvez até nesse ano, quando fizermos as nossas avaliações, nesse mês agora, as avaliações que nós vamos fazer para corrigir o que aconteceu, como podemos ter errado tanto e aonde a gente pode corrigir, talvez também enxergar, como é importante sempre ver, que quando se olha um copo, às vezes ele tem meia água e meio vazio. Procurar não focar apenas no meio vazio, mas focar também no meio cheio. Dar uma lembrança de que nosso episódio de 7 de outubro
Os últimos relatórios falaram de, sei lá, quase 6.000 terroristas que entraram em Israel, entre terroristas e moradores palestinos de Gaza, que entraram em Israel. 6.000. Fora outros 1.000 terroristas lançando foguetes para dentro de Israel, de lá de dentro de Gaza, lançando foguetes para dentro de Israel. É, Se a gente faz uma matemática das mais simples, morreu aproximadamente no dia 7 de outubro, entre 1.200 civis, mais uns 300 e poucos soldados. Podemos talvez até exagerar um pouquinho mais, 1.700 pessoas. Ou seja, 1.700 pessoas frente a uma invasão onde tiveram 6.000 terroristas. É menos que meio terrorista. Quer dizer, cada terrorista matou menos que meio judeu. É cruel? É, mas é um milagre. É um milagre porque cada terrorista armado frente a civis, homens, mulheres e crianças indefesos, o estrago normalmente seria bem pior. Cada terrorista armado poderia levar para um buraco 3, 4, 5 de uma vez. Uma vez que está armado, com metralhadoras e bombas e etc., e os civis, alguns ainda de pijama. Então, eh, levar tudo na proporção e procurar o meio copo com água cheia, e dar graças a Deus que o número foi bem pequeno, trágico, forte. É um número que é muito maior do que o impacto do Twin Towers em Nova York, mas frente ao poder que poderia, né, frente à capacidade que poderiam ter feito o estrago, eh, tivemos uma salvação tremenda. Eh, Eram 2.000 jovens dançando e 300 e poucos morreram. Realmente um milagre, porque caminhões ali daqueles com metralhadoras poderiam ter fuzilado, não 300, mas 1.000 pessoas com facilidade. Então, a gente olhar o copo com água e olhar ao lado do milagre que Deus fez com a gente, também é importante procurar focar o nosso olho para o lado positivo. Muito bem, meus amigos, essa aula eu espero que essa semana, em breve, eles vão colocar no site e vai estar lá no YouTube para quem quiser depois assistir ou passar para os outros que não puderam entrar. E a gente no próximo domingo vai estar aqui à disposição. Espero que tenha agradado um pouco hoje o tema e vamos dar início. Estou vendo que tem mais umas perguntas aqui, comentário. Culpa dos babilônicos, dos gregos, o povo judeu é mais invejado do mundo pelas nações. O 7 de outubro foram os amalequitas que mataram, estupraram sempre, ódio gratuito, eles provocaram essa guerra. Sempre foi assim, desde o Holocausto e também são, sim, as guerras, elas têm origens não de hoje. As guerras têm desde com Abrão, 4.000 anos atrás. As guerras, elas não são novidades, não de hoje, e nem de 100 anos atrás. E nem de quando nasceu o Islã. Estamos falando de 4.000 anos de conflitos entre povos pagãos assírios, babilônicos, persas, gregos, romanos, egípcios, faraós, ou seja, povos pagãos em guerra. Talvez o grande motivo é uma guerra teológica. Quem tem o poder na terra, quem representa a força divina na terra. Ou seja, é um pouco mais profundo é, do que somente dizer inveja ou não inveja. Talvez é a vontade de ser o representante de Deus na terra. E talvez aqui sim, a inveja de que os judeus receberam essa missão de ser os responsáveis em propagar o nome de Deus. E aqui, com essa responsabilidade de propagar o nome de Deus, é onde essa inveja que os outros têm transformam no judeu um grande responsável pela manutenção da paz humana. Se o judeu está desconectado do seu papel de propagar a palavra de Deus, então o mundo em si fala, tá vendo? Ele não está fazendo o que ele tem que fazer. Eu sou o representante de Deus na Terra. E assim parte dos conflitos de milênios. Muito boa noite, pessoal. Vocês têm no WhatsApp lá, se quiserem fazer perguntas, o que for, fiquem à vontade.
E a próxima aula do domingo que vem, vamos ver se esse horário vai ser melhor, ou se a gente jogar para 1 hora depois, se vai ter mais adeptos. Podem convidar amigos também. Estão convidados todos. Um grande abraço e boa noite para vocês. Muito obrigada, boa noite, foi excelente. Obrigado, obrigado. Um abraço.